Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Juliana Oliveira Domingues, secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E hoje estou aqui justamente acompanhada de ninguém mais, ninguém menos, que o presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o doutor Valdemar, que tem sido um grande parceiro da nossa Secretaria Nacional do Consumidor, e do doutor Bruno Bione, que faz parte do grupo que forma o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Nós temos um núcleo de proteção de dados, então está aqui representando todos os profissionais, pesquisadores, professores que compõem o nosso núcleo, e estamos lançando as versões em inglês e espanhol do guia Como Proteger Seus Dados Pessoais. É uma alegria enorme poder fazer parte deste momento que eu considero como um momento histórico para o nosso país, porque quando nós decidimos lançar a cartilha, nós tínhamos o objetivo de dar conhecimento a todos os cidadãos brasileiros, ou todos aqueles que residem em nosso país, sobre os direitos básicos do que diz respeito à proteção dos dados pessoais, com base na premissa de que a defesa de direitos começa pelo acesso ao conhecimento desses direitos. Nós temos trabalhado muito para essa concepção de empoderamento do consumidor, para que ele saiba também o seu papel e conheça os seus direitos. E ficou evidente, num país com a nossa extensão territorial, com a capilaridade que nós temos, com o turismo, com o fato de termos hoje realmente efeitos notórios da globalização, nós vimos isso durante o coronavírus. Ficou evidente, então, que era necessário também trabalhar com outros idiomas, fazer essas traduções, para justamente romper com essas barreiras de fronteiras que possam eventualmente existir, fronteiras que são ainda notórias diante de diferenças que nós temos hoje com relação ao idioma. O português ainda não é tão disseminado quanto outros idiomas, e principalmente na América Latina, nós temos o espanhol como um idioma muito forte, e pensando na América como um todo, é importante lembrar que o inglês ele passou a ser o idioma ainda mais utilizado, especialmente pelos turistas quando vêm ao Brasil e que não são de território latino-americano. É importante também dizer que a partir do momento que nós temos essa versão em espanhol do Guia de Como Proteger Seus Dados Pessoais, nós estamos dentro da nossa agenda do Comitê Técnico 7 do Mercosul. Eu tive aqui a honra de poder presidir o CT7 no ano passado, foi a presidência pro tempore do Mercosul, e nós nos dedicamos a harmonizar também essa agenda que tem relação com a proteção de dados e também com a proteção dos consumidores. Isso tanto é verdade que tivemos aqui a participação ativa da ANPD também na agenda do CT7. Em 2021, nós aprovamos resoluções específicas para proteger o consumidor hipervulnerável no Mercosul. Isso não só em temas como crédito, mas nós avançamos também na harmonização de uma plataforma digital para a resolução de conflitos no bloco. É muito importante debater essa troca de experiências entre as autoridades. E, mais uma vez, nós rompemos aquele que poderia ser um problema, que é justamente o idioma, para justamente permitir que todos os latino-americanos e também aqueles que estão na América do Norte tenham acesso ao trabalho que tem sido realizado pelo país, e que é um país que hoje busca a retomada econômica, o que inclui também a proteção dos dados dos consumidores diante do comércio que foi extremamente disseminado ao longo da pandemia. O que eu estou querendo realmente trabalhar com essas questões do comércio eletrônico e das plataformas. Com isso, é importante dizer que nós temos esse plano que é justamente fomentar o conhecimento de todos com relação ao que nós temos hoje como regras de proteção de dados, mostrar que o nosso Código de Defesa do Consumidor tem esse alinhamento, ou seja, não
em nenhum momento há uma incompatibilidade entre a agenda de proteção e defesa do consumidor com a agenda que é direcionada à proteção dos dados, né, de todos os cidadãos brasileiros. O processo de educação e informação também encontra-se aí junto e alinhado com as melhores práticas internacionais. Tivemos aí uma grande vitória, um avanço na agenda do Brasil rumo ao CDE. Então, também essa é uma agenda que cria um ambiente de consumo mais saudável, torna o nosso país mais competitivo, atrai o desenvolvimento econômico, e é importante trabalhar com a confiança do consumidor, né? Tanto que existem pesquisas semanais sobre o nível de confiança do consumidor, e a questão da confiança tem relação também com a qualidade da informação que chega ao consumidor, o conhecimento dos seus direitos, a garantia de que os fornecedores respeitarão os direitos. Isso faz parte e é absolutamente importante nesse processo. Temos, obviamente, aí muitos atores envolvidos que trabalham com essa noção de confiabilidade do consumidor, né? O comércio eletrônico, de fato, tende a crescer cada vez mais, porque durante a pandemia, aqueles que ainda tinham alguma restrição passaram a utilizar muito mais, né, os mecanismos digitais. Esse é um caminho sem volta, e com isso, hoje, nós lançamos o guia em espanhol e inglês. Esperamos, né, que tanto aqueles que residem no Brasil e que tenham suas línguas maternas, né, como o espanhol e o inglês, consigam compreender melhor essa agenda, essa política pública que está sendo construída, já dentro do acordo de cooperação técnica que nós temos com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também permita que aqueles que agora estão seguros, né, para vir até o nosso país, conhecer as belezas do Brasil, que entendam também como podem proteger seus dados pessoais, e com isso nós vamos fomentar ainda mais, né, esse nosso compromisso de contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Eu queria mais uma vez aqui agradecer toda a parceria, todo o apoio que nós temos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e o faço aqui em nome do Dr. Valdemar, presidente, que tem feito um trabalho de fôlego, né, uma estrutura que poucos conhecem, mas com o número de pessoas que ele tem, ele realmente tem feito a execução de políticas públicas notórias e que, em pouquíssimo tempo, teve um alcance também internacional, com muita repercussão internacional. Agradecer a parceria de todos que têm trabalhado com esses temas. Dr. Bruno Bione aqui representa os acadêmicos do nosso Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, mas também a Data Privacy Brasil, e também fez um trabalho muito importante no sentido de disseminar o conhecimento, e eu acho que é isso que vai estabelecer o equilíbrio das relações de consumo e que vai conseguir também fazer com que essa agenda avance cada dia mais. Então, meu muito obrigada, e passo a palavra na sequência ao nosso querido, né, e pessoa assim, que representa e personifica a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o Dr. Valdemar. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu queria começar cumprimentando a Senacom pela iniciativa deste evento, lançamento da cartilha em espanhol e inglês, na véspera do nosso Dia Internacional de Proteção de Dados. É espetacular a atuação que nós temos tido com a Senacom, daí o fato de ter sido o nosso primeiro acordo de cooperação técnica. Então, Juliana Oliveira, nossa secretária nacional do consumidor, queria cumprimentar o Bruno Bione, diretor e cofundador do Data Privacy Brasil e conselheiro do CNPD, o nosso Conselho Nacional de Proteção de Dados da ANPD, dizer que todo evento que nós temos oportunidade de conversar sobre proteção de dados é fundamental para a ANPD. Nós continuamos e não vamos nos cansar de batalhar numa mudança de cultura, algo tão importante. Daí o fato de, setembro do ano passado, num trabalho conjunto ANPD Senacom, lançarmos a cartilha tão importante para o consumidor, para o titular de dados, tratando a forma de se defender nesta área bastante técnica, onde nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, e nesta cartilha nós procuramos uma linguagem mais próxima do consumidor,
mais próxima do titular, levar conhecimentos importantes, não só dos direitos, o que o controlador pode fazer com seus dados pessoais, mas principalmente como o titular de dados, como o consumidor, pode se defender. Então, é uma cartilha extremamente importante, onde nós só temos a elogiar as equipes dos dois órgãos que trabalharam e permitiram o lançamento dessa cartilha, e agora nós estamos buscando ampliar esse leque de conhecimento, lançando suas versões em português, em espanhol e inglês. Este ano, a NPD tem no seu plano estratégico a transferência internacional de dados, então será um ponto bastante oportuno no ano de 2022. Esse trabalho de cultura que a NPD tem procurado fazer na área de proteção de dados é extremamente importante que outros órgãos atuem com a autoridade, é uma forma de nós acelerarmos esse processo. Em função disso, nós temos firmados bastante acordos com outros órgãos do governo brasileiro e até mesmo com outras autoridades. Amanhã nós temos a comemoração também do nosso Dia Internacional de Proteção de Dados, que propositalmente um Conselho de Ministros do continente europeu escolheram a data de aniversário da Convenção 108, um tratado firmado na área de proteção de dados no momento de grande automatização e que marca, vamos dizer, de uma forma bem incisiva um dia onde nós devemos nos ater e nos concentrar em ações bastante oportunas para a proteção de dados. Foi um ano de grandes notícias de vazamentos, o ano passado, megas vazamentos, onde nós tínhamos praticamente toda a população brasileira e, de forma bastante incisiva, pudemos atuar, aprender e seguimos em trabalhos investigativos para fornecer resultados a toda a nossa população. Aproveitando a semana onde ocorreu o Dia Internacional, a ANPD lançou como Semana Nacional de Proteção de Dados. Então, no nosso site, anpd.gov.br, os senhores poderão visualizar vários filmetes educativos que nós lançamos, ações que nós lançaremos amanhã. Então, amanhã nós estamos com 2 eventos importantes, que é o nosso entregar o nosso guia de orientação de tratamento de dados pessoais para a área do setor público. Então, o poder público, amanhã, era algo que a gente via extremamente importante. Então, conseguimos, num tempo bastante curto, fornecer esse guia que vai ser de grande valia ao setor público. Além disso, nós estamos também publicando, no dia de amanhã, a resolução com a flexibilização da LGPD para tratamento de dados pessoais para empresa de pequeno porte. Nós sabemos que a adequação é um processo bastante complexo, especialmente para as empresas de grande porte. Sabemos das dificuldades, principalmente nesse tempo de pandemia, que as pequenas empresas têm tido, e, em função disso, a própria lei já previa uma flexibilização. Então, são ações importantes que vão ser bem aceitas pelas empresas de pequeno porte, como microempresa, startups, empresas de inovação. Então, é uma forma de nós marcarmos este evento na data do dia 28, com estes 2 lançamentos,
E também recordo que hoje nós estamos completando um ano de lançamento do nosso plano estratégico da NPD, recordando que a NPD tem 1 ano e 2 meses, então foi um plano que nós estabelecemos e o previsto para 2021 foi 100% executado. Temos um efetivo bastante pequeno, mas uma produtividade bastante elevada, e graças ao empenho de todos os nossos colaboradores, nós conseguimos atingir 100% da nossa programação para 2021. E 22 e 23 seremos cada vez mais otimistas e temos certeza de que vamos fazer essa entrega tão importante ao público brasileiro, aos nossos titulares, aos nossos consumidores. Juliana, então eram as palavras que eu gostaria de pronunciar hoje, nesse dia extremamente importante para as nossas instituições e especialmente ao nosso Brasil, aos nossos consumidores, aos nossos titulares de idades. Obrigado. Doutor Valdemar, mais uma vez eu que agradeço. Essa é mais uma iniciativa que mostra a importância e como as pastas que estão trabalhando com esses eixos estão realmente se movimentando para unir esforços, para disseminar uma nova cultura que também corresponde a um novo comportamento, né, do consumidor. Quando nós estamos falando dos cidadãos brasileiros, nós estamos falando de todos os consumidores, porque eu sempre digo que nós nascemos consumidores, né? Então, de fato, essa é uma agenda que merece ser compartilhada. O fato de termos aí esses guias agora em inglês e espanhol possibilitará que todos possam compartilhar qual é a agenda de políticas públicas que nós temos nestes temas, e nada melhor, né, para fechar esse lançamento do que ouvir também, né, um pesquisador, que não só, né, trabalha com esse tema do ponto de vista acadêmico, mas também tem realizado muitas iniciativas na prática, inclusive premiações, que é o Dr. Bruno Bione, e que corresponde também aos 2 conselhos que são aqui geridos, né, um pela Senacom e outro pela NPD. Então, acho que estamos aqui muito bem representados também pela sociedade civil. Então, com a palavra, Dr. Bruno Bione, muito obrigada também por fazer parte desse momento, desse lançamento e dessa semana tão importante para todos nós. Obrigado, secretária Juliana. Boa tarde também, presidente Valdemar, e quem está nos acompanhando pela transmissão. Eu queria agradecer pelo convite. É sempre uma honra e um privilégio compartilhar qualquer espaço de discussão com vocês dois, e ainda mais como a própria secretária e professora Juliana colocou, de tanto estar contribuindo num grupo de trabalho sobre proteção de dados pessoais no âmbito da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, com outros acadêmicos queridos, como o professor Newton De Luca, Cíntia Rosa, Danilo Dolena e Laura Mendes, e também no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que a gente espera que esse ano ele possa se tornar operante e ser, de fato, um órgão consultivo e de auxílio, de colaboração frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Hoje, nesse dia que marca ou que antecede o Dia Internacional de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no mundo inteiro, e me aproveitando aqui de que esse é um espaço muito único de estar na presença de quem encabeça, e é uma figura importante na política nacional de consumo no Brasil, nos termos de como coloca o nosso próprio Código de Defesa do Consumidor, e também na presença de quem lidera, encabeça outro órgão regulador, outra instituição tão importante para que também haja uma política nacional de privacidade e proteção de dados pessoais, tentar, a partir do que eu venho pesquisando e do que eu venho dialogando com vários stakeholders, verificar quais são os pontos de sinergia e de contato, expressar aqui um pouco essas expressões e essas opiniões. Eu acho que, inevitavelmente, olhando para o retrovisor, em retrospectiva, toda a questão envolvendo defesa do consumidor mostra o quão difícil é você não apenas aprovar uma lei, passar uma regulação, mas o quanto mais valioso é você materializar, fazer no jargão popular, essa lei
pegar, ou seja, aquilo que é o mais ambicioso, né, quando a gente está falando de normatização de comportamentos, que é forjar uma cultura. Se a gente conseguiu forjar uma cultura relacionada à proteção do consumidor, esse ente vulnerável nessas relações econômicas, como que a gente também conseguiria dar esse passo importante de forjar uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. E a defesa do consumidor tem muito, né, a nos inspirar e a nos ensinar a esse respeito. Acho que a primeira questão que me vem à cabeça e que a defesa do consumidor ensinou a nós durante décadas é quebrar com a narrativa de que regulação é algo contrário à inovação, né? Sobretudo agora com a LGPD, uma lei um pouco mais recente, mais jovial, isso ainda permanece, acho que isso é necessário ser, de certa maneira, desmistificado, né? É justamente o contrário, né? O que os economistas colocam e também o próprio campo do direito, de que uma regulação ela traz não apenas externalidades negativas, mas externalidades positivas. O que acontece quando você tem uma lei, uma regulação que ela é absorvida pelos agentes econômicos e que aquele que está inclinado a comprar um bem de consumo, a trocar dados com o seu banco, com a sua seguradora, entre outras coisas, se vê respeitado. Você tem aquilo que se chama de externalidade positiva, ou seja, você cria confiança nessas trocas econômicas. Então, forjar uma cultura de proteção de dados pessoais combinada com a defesa do consumidor é algo que facilita e que serve de estímulo à economia, à inovação e a tudo que a gente almeja no Brasil, para a gente, inclusive, ser um ponto de referência, não apenas regional, América do Sul, latino-americano, mas como um player importante do ponto de vista do fluxo econômico e de informação transfronteiriço global, aqui fazendo uma clara alusão para lembrar o que a secretária professora Juliana colocou, da própria perspectiva do Brasil ser um ente participante da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Socioeconômico, a OCDE. Então, esse é um ponto que eu julgo extremamente importante, que é o primeiro deles, ou seja, regulação não é algo contrário, não é algo que é um obstáculo à inovação, mas é parte disso, e isso precisa ser compreendido e bem absorvido pelos agentes econômicos que hoje cada vez mais lidam com dados, não apenas de empresas de tecnologia, empresas de internet, mas empresas tradicionais dentro dessa relação de cadeia, como, por exemplo, automobilístico, financeiro, seguros e todas as outras que também se tornaram, com o passar do tempo, em um processo de digitalização, data-driven, ou seja, orientadas, focadas, intensas dentro da perspectiva do uso de dados, seja dos seus consumidores, dos seus colaboradores, e assim por diante. Um segundo ponto que eu acho que é importante rememorar, juntando de novo essa perspectiva de defesa do consumidor e proteção de dados pessoais, é que ambas são políticas públicas transversais, ou seja, atravessam diferentes setores econômicos, não é só varejo, não é só o setor de transporte, não é só o setor de telecomunicações, mas tudo aquilo que permeia o nosso cotidiano enquanto consumidor e enquanto cidadão. E, de novo, a produção de defesa do consumidor acho que pode ser um elo importante de inspiração. O que a gente viu, e a professora e a secretária Juliana nos lembrou, é que o Brasil é um país de dimensão continental. Então, isso se torna ainda mais desafiador de ser implementada uma política pública dessa natureza. E com o passar das décadas de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que a gente viu, que se instalou, foi um verdadeiro sistema nacional de proteção de dados pessoais, que pudesse dar capilaridade para essa política pública. Então, o que a gente pode pensar e imaginar como também sendo um sistema nacional de proteção de dados pessoais? Como que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor pode, sim, também servir de infraestrutura para um sistema nacional de proteção de dados pessoais? Qual é o papel que PROCONs terão nisso, organizações que mobilizam o ordenamento jurídico para a proteção de direitos difusos coletivos e a própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor como um elo de harmonização entre essas duas políticas, obviamente junto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Ou seja, será que a gente consegue extrair da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais um sistema nacional de proteção de dados pessoais, tal como isso já foi colocado e visto e absorvido e materializado com o Código de Defesa do Consumidor nas últimas décadas? Me parece que sim, e aí a gente tem que pensar como
isso já vem sendo feito e muito bem, desde a afirmação do acordo de cooperação, mas também em outros casos emblemáticos, uma atuação conjunta, harmônica e de repartição de tarefas e atribuições entre Senacom, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E aqui, compartilhando com vocês um pouco do trabalho que a gente tem feito junto com a secretária Juliana nesse grupo em específico que olha para a pauta de proteção de dados pessoais, parece que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ele pode ser um radar daqueles problemas que são crônicos quando a gente está falando de proteção de dados pessoais. Por quê? Qualquer órgão regulador tem limitação de recursos financeiros e humanos. Não dá para cobrir necessariamente todos os setores, todas as pautas, porque isso é impossível. Isso é materialmente impossível. E aí, então, tem que se procurar atacar aquilo que é importante do ponto de vista de uma política pública nacional, mas também aquilo que mais, de certa maneira, toca e é a dor do consumidor e do titular de dados. Por isso, um estudo que a gente está desenvolvendo nesse grupo de trabalho é utilizar justamente toda a base de dados que recebe reclamações do ponto de vista da defesa do consumidor e também de proteção de dados pessoais, para entender quais são esses setores crônicos e, sobretudo, quais são os direitos ou as normas potencialmente tensionadas, violadas, para que a gente possa ter uma atuação seletiva, cirúrgica e precisa, pensando de novo nessa harmonização entre as duas políticas transversais. E um terceiro ponto que me parece importante, de possível sinergia, é também olhar para essa perspectiva de que há uma imbricação entre tutela administrativa, também haverá a imbricação e junto com uma tutela judicial, mas também, antes disso, o que pode ser feito? E a Senacom, isso envolvendo uma política de Estado, né, ver como que uma plataforma de solução alternativa de conflitos pode ser um elo importantíssimo para que você não sobrecarregue esses sistemas, esses órgãos reguladores, como é o próprio consumidor.gov, né, que hoje se tornou, acho que salvo engano, a maior plataforma no mundo de solução alternativa envolvendo leads de consumo e que tem tido cada vez uma adesão maior. Pensar numa possível utilização dessa infraestrutura ou, pelo menos, o compartilhamento de toda essa expertise, me parece que esses, portanto, e aí eu concluo a minha fala, são 3 pontos centrais quando a gente tem essa experiência e essa possível sinergia, combinação entre uma política nacional de consumo e uma política nacional de proteção de dados pessoais. Entender que regulação é uma oportunidade de inovação. 2, entender que forjar um processo de cultura de proteção de dados pessoais e defesa do consumidor é longo e que demanda, sobretudo, a combinação e a governança em rede de atores para capilarizar isso no âmbito de vista nacional, o Brasil um país de dimensão continental, e, por fim, entender como que você consegue fazer essa aproximação e distensionar essas relações que muitas vezes envolve um ente vulnerável, de um lado, um consumidor e um titular de dados, e outros agentes econômicos, prestadores de serviços, controladores, sobretudo, tal como colocados na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, acho que é um dia importante, é hora de festejar e celebrar e entender as possibilidades que a gente tem, não só para o ano de 2022, mas assim por diante, para que a gente possa festejar a Política Nacional de Defesa do Consumidor e também a de proteção de dados pessoais. Com isso eu encerro e agradeço mais uma vez o convite para estar aqui com vocês dois, que são pessoas que a gente no Data Privacy Brasil admira muito e espera continuar trabalhando em parceria e em colaboração. Muito obrigada, doutor Bruno. Mais uma vez aqui eu gostaria de agradecer os esforços de toda a equipe que se envolveu na elaboração desse guia, uma equipe composta por membros muito atuantes da ANPD. O doutor Valdemar Gonçalves tem uma equipe extremamente técnica que se envolveu nessa redação, juntamente com o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. O nosso núcleo de proteção de dados ele já foi formado com essa intenção também de dar o suporte necessário para a nova autoridade e também complementando esse olhar que foi dito aqui, né, holístico, transversal, que o direito do consumidor e a proteção de dados têm.
Então, acho que temos aqui um instrumento muito importante, agora também traduzido oficialmente, que pode ser disseminado. Nós vimos aqui pelo nosso chat que temos muitas autoridades representando o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria agradecer a audiência no nosso chat, dizer para todos vocês que vocês têm um papel determinante na disseminação desse conhecimento para os consumidores brasileiros. Se não raras vezes, né, os consumidores não conhecem direito seus direitos, estamos falando de um código que já tem aí 31 anos, que é o Código de Defesa do Consumidor. Quando nós falamos de proteção de dados, esse também é um tema ainda muito desafiador e o consumidor muitas vezes não sabe, inclusive, que ele está se colocando em risco. Então, o guia, como foi dito aqui pelo Dr. Valdemar, ele foi pensado também naquele que vai ler o guia, né? Ou seja, ele é muito simples, ele está simplificado para você entender, você que é o consumidor, né? Você que é o cidadão brasileiro, para que você compreenda o seu papel também na proteção dos seus dados. Eu sempre falo para a minha família, inclusive, né? Que a partir do momento que você compartilha os seus dados em rede, é como se você abrisse uma comporta aí de um reservatório, né? Esses dados, quando eles são vazados, é muito difícil depois, ainda que você busque uma reparação patrimonial, moral, que você tenha realmente a reparação devida, né, por conta de um incidente que é muito difícil de avaliar, inclusive, a proporção. Né? O grande desafio é justamente você fazer a contenção a partir do momento que esses dados são compartilhados de uma forma indevida. Então, estamos aqui seguros que com essa parceria, né, do setor público, das autoridades envolvidas, do setor privado, da academia, né, com essas informações que nós vamos conseguir mudar essa cultura, né, que é uma cultura importante, uma cultura nova, que foi maximizada durante a pandemia. A pandemia mudou os hábitos dos consumidores. Essa tem sido a pauta muito discutida nas organizações internacionais. É por isso que é tão importante, acho que agora todos estão entendendo um pouquinho mais por que é tão importante avançar nessa agenda, né, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, por que é tão importante a participação da Senacom, da NPD, na UNCTAD, no Mercosul, porque o mundo mudou, nós não vamos voltar mais, né, para aquele status quo em que realmente existiam problemas de fronteira. Eu brinco que eu sou da geração que ainda tinha a primeira rede social, trocava cartas, né, nós não tínhamos a internet. Então, as minhas filhas já não imaginam o mundo sem isso. E, de fato, nós temos que entender que estamos ainda numa transição, num mundo em que os jovens já nasceram conectados, né, aqueles que são mais idosos sofrem com outros tipos, né, de situações em que compartilham seus dados em momentos em que não deveriam, que se sentem mais inseguros em algumas páginas. Aí eu brinco que os mais jovens compartilham demais. Então, são perfis de consumidores que precisam ser trabalhados e que nosso guia pensou em várias circunstâncias, né, também estão pensando nas próprias empresas, né, naquilo que elas podem exigir ou não dos seus consumidores, justamente porque agora é um momento de mudança de cultura, em que nós temos uma nova lei, que ainda eu digo que é nova, porque ela que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas temos um Código de Defesa do Consumidor, que também faz parte, né, de uma interpretação que tem que ser dada a partir da nossa lei maior, que é a Constituição Federal de 88, e com isso eu tenho certeza que vamos conquistar mais auxílio, né, de todos os setores que realmente se importam com essa mudança cultural, com a mudança também que tem relação com os valores que são hoje compartilhados na sigla ESG, né? Ou seja, no social, no social, existe a proteção e defesa do consumidor. Então, eu acho que agora é o momento que nós vamos ter também as empresas mais envolvidas, os grandes grupos econômicos, e é isso que nós contamos, com esses guias, que eles sejam divulgados por toda a sociedade, por todos os atores que podem contribuir com essa nossa agenda. Bom, com isso, queria mais uma vez agradecer, né, não só todos que elaboraram esse guia. É bom dizer que neste guia nós tivemos, inclusive, né, a participação de uma grande parceira das nossas políticas públicas, que é a doutora Flávia, que também representa o PROCON do Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos ali professores, autoridades que trabalham de diferentes formas para a proteção e defesa do consumidor. Então, peço mais uma vez que todos aqueles que estejam aqui nos acompanhando, que compartilhem essas versões. Nós vamos compartilhar também com o Ministério do Turismo, com as outras secretarias de governo, para que, de fato, haja uma ampla disseminação,
para que todos conheçam os trabalhos que estão sendo realizados, não só pela Secretaria Nacional do Consumidor, mas também pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e com isso nós comemoramos o Dia Internacional de Proteção de Dados, né, que acontece amanhã, e reforçamos que esse conteúdo disponibilizado, ele realmente está feito de uma forma muito simplificada para facilitar a compreensão do cidadão brasileiro e também daqueles que vivem no Brasil ou têm interesse de vir para o Brasil e gostariam de ter seus dados protegidos. Muito obrigada, doutor Valdemar Gonçalves, também pela participação. Eu sei como a agenda do presidente da NPD é uma agenda difícil, então agradeço muitíssimo a presença. Agradeço também a presença do doutor Bruno Bione, que é diretor e cofundador da Data Privacy Brasil e que também faz parte dos conselhos que são aqui presididos pela Secretaria Nacional do Consumidor e também pela NPD. Agradeço também a nossa audiência e toda a nossa área de comunicação. Pergunto para o doutor Valdemar, o doutor Bruno, se gostariam de fazer aqui um breve encerramento, mas com isso encerro a minha participação como secretária nacional do Consumidor. Juliana, só parabenizar a iniciativa do evento. Eu acho que é algo que nós teríamos que entregar ao público, essas duas versões importantes, comemorar o Dia Internacional de Proteção de Dados, importantíssimo, e aproveitando a todas as entregas que temos realizado. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Parabéns à organização do evento, à iniciativa do Senacom. Obrigada, doutor Valdemar, doutor Bruno. Só agradecer também, parabenizar pela realização do evento e sempre o privilégio de poder estar compartilhando esse espaço de discussões com vocês, e acho que é isso, é o momento de embrincar essas duas políticas nacionais importantíssimas que a gente tem de defesa do consumidor e proteção de dados, e um privilégio poder fazer parte de ambos os conselhos aqui mencionados. Muito obrigada mais uma vez, doutor Bruno, doutor Valdemar. Com isso, nós encerramos essa que é, não além, né, de uma celebração, mas também um momento importante que estamos compartilhando nossas políticas públicas para aqueles que falam em espanhol e também em inglês, e para que possam disseminar todo o trabalho que tem sido realizado em conjunto entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com a participação inestimável da sociedade civil e de todos os pesquisadores. Muito obrigada a todos.